Fala pessoal, vamos resolver mais uma questão aqui do vestibular UNB, do Enem 2023. Tô aqui com um caderno cinza. Então ele fala o seguinte: eu vou ler primeiro o comando da questão. Qual o mecanismo utilizado no experimento? Qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? Então, bora ler o texto. O protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia, não patogênico. Para isso, realizaram uma modificação genética, criando um Trypanosoma cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Ou seja, para isso realizaram uma modificação genética, criando um Trypanosoma cruzi capaz também de produzir moléculas fabricadas pelas células tumorais. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como indicador das células do protozoário. Depois de induzidas as células de defesa, estas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário. Então, ele fala qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa. Então, é enganar as células de defesa. Fala que autoimunidade a ideia é basicamente uma falha no sistema imunológico. A isso pode vir a causar doenças como pode vir a causar patologias como câncer e doenças autoimunes, que são várias, né? A gente tem aí lúpus, artrite reumatoide, a gente pode ter o vitiligo e outras doenças, diabetes mellitus tipo 1. E aí, o que acontece? É o organismo atacando ele mesmo. Então, não é autoimunidade o que ocorre no texto, porque o organismo está atacando o protozoário, né? Não o próprio organismo, apesar de estar atacando algumas células tumorais que ele esteja fabricando. Só que não é essa a ideia de enganar o sistema de defesa, né? As células de defesa. Aí fala assim, hipersensibilidade, também não. Hipersensibilidade é uma reação do sistema imunológico de forma exagerada. E essa resposta exagerada pode vir a causar alguma patologia, né? Na verdade, é a própria hipersensibilização
E aí a pessoa pode vir a ter algum problema, choque séptico, devido a essa hipersensibilidade aí que ela esteja sentindo. Ativação da resposta inata? Também não. A resposta inata, ela ocorre da seguinte forma. Ela também é chamada de inespecífica. E geralmente ela ocorre de duas formas. Pode ser tanto a primeira linha de defesa, mas também pode ter uma segunda linha de defesa. Essa primeira linha de defesa são barreiras. E essas barreiras são, por exemplo, secreções, a pele, o próprio suco gástrico. E por aí vai. Já a segunda linha de defesa é também chamada de inflamação inata. E aí é uma resposta após um determinado estímulo. Ou seja, o corpo vai receber um determinado patógeno, vírus, bactéria, protozoário, por aí vai. E aí ele mesmo, tentar eliminar esse patógeno, por exemplo, elevando a temperatura do corpo e provocando, de certa forma, uma inflamação para liberar, quer dizer, para atacar esse patógeno e você ficar livre dele no seu corpo, né? Na verdade, o sistema imunológico vai aprender a reconhecer ele para que, caso você tenha contato com ele de novo, você não tenha as mesmas consequências, né? Então aí você vai sentir dor, calor, vermelhidão, vai ter edema, que é inchaço, né? Dentre outros fatores que é uma resposta da segunda linha de defesa aí da resposta inata, que também é chamada de inespecífica. Apresentação de um antígeno específico, pode ser, e desencadeamento de processo anti-inflamatório, então, também não vai ser um processo anti-inflamatório. Ele ocorre de maneira a impedir ou reduzir o transporte de células do sistema imunológico, o transporte de células do sistema imunológico
para a região afetada, que não é o que ocorre nessa questão, né? Nessa questão, ele não está tentando impedir as células do sistema imunológico, não é uma falha no sistema imunológico. A falha em si pode ser pelo câncer, né? Mas o que é usado para enganar é a apresentação de um antígeno específico, que no caso é o protozoário, só que ele é geneticamente modificado. Como o protozoário ele é geneticamente modificado, o organismo vai tentar atacar ele, provavelmente ele vai estar inativado lá, então ele não vai conseguir se reproduzir, como uma vacina, né? A vacina vale ressaltar que é uma forma de imunização ativa, ou seja, o seu corpo vai produzir anticorpos contra o antígeno, né? Então, o seu corpo vai estar preparado para quando a doença vir realmente, ele já vai estar preparado. E como recebeu essa vacina do Trypanosoma cruzi, o sistema imunológico já estava preparado ali para atacar as células dele. E como ele é geneticamente modificado, caso a pessoa tenha um câncer, as células que atacariam o Trypanosoma cruzi também vão atacar as células tumorais, que essa é mais ou menos a ideia da questão. Portanto, o item correto é o item D de dado. É isso, galera. Valeu, falou.